é que tem aqui o campeonato da UEFA, que nós esperamos jogar aí mais pra frente. Tem aí hoje a equipe nos grupos já classificado, né? No grupo A, River Plate, primeiro colocado com 12 pontos, e o segundo Valência, né? Não conseguiram classificação nem Avaí e nem Bayer Leverkusen, tá? Só para trazer então para vocês, o Valência empatou em 2-2 com o River Plate, né? Ganhou do Bayer Leverkusen por 5-2 e ganhou depois por 2-1 contra a equipe do Avaí. Perdeu por 2-1 o Valência e depois ficou no empate, né? Contra o River Plate, os dois resultados foi 2-2 em casa, e depois na Argentina perdeu para a equipe do River Plate, certo? Já a equipe do River Plate jogou contra o Valência, então eles empataram na Espanha, e o River Plate ganhou em casa. Depois então 1-1 River Plate e Bayer Leverkusen. Depois no outro jogo, então jogo da volta, 4-2 para a equipe do River Plate, vencendo aí. Depois então Avaí 3-1 ganhou o River Plate sobre o Avaí, e um empate aí fora de casa. Bayer Leverkusen, já no caso, jogou contra o Valência, perdeu de 5-2 em casa e depois perdeu fora de casa por 2-1. Contra a equipe do River Plate empatou em 1-1, depois perdeu fora de casa por 2-4. E contra a equipe do Avaí ganhou por 2-0, depois empatou em 2-2. Já no caso do Avaí, jogou contra o Valência, ganhou por 2-1 em casa, depois empatou em 1-1. Depois jogou contra a equipe do River Plate, perdendo fora de casa por 1-3 e empatando aí, né? Fora de casa. E jogou também contra o Bayer Leverkusen, perdeu em casa por 2-0, depois empatou fora de casa por 2-2. Trazendo para vocês então a parte do grupo B, tem aí o Stuttgart, né, a equipe com quatro times ali: Internacional, Stuttgart, Portuguesa e Villarreal. Se classificaram então o Stuttgart na primeira colocação com 13 pontos e o Villarreal com 11. Caindo aí na parte de grupo, Portuguesa e Internacional, Portuguesa com 5, Internacional com 4. A equipe do Internacional, que jogou contra a Portuguesa, teve um 3-2 e um 2-3. Depois jogou contra a equipe da Portuguesa, ganhou, perdeu em casa e empatou fora de casa. E contra a equipe do Villarreal, perdeu em casa e perdeu fora também por 2-1. O Stuttgart jogou contra o Inter em casa, perdeu por 3-2, depois ganhou fora por 3-2. Contra a equipe do Portuguesa, o Stuttgart ganhou em casa por 2-0 e ganhou fora por 2-1. Já contra a equipe do Villarreal, empatou em casa por 2-2 e ganhou fora aí por 2-1. A Portuguesa jogou contra o Internacional em casa, ganhou por 2-1 e depois fora empatou em 2-2. Contra a equipe do Stuttgart, perdeu em casa por 2-0 e perdeu fora de casa por 2-1. Jogou contra o Villarreal, empatou em casa em 2-2 e perdeu fora de casa por 1-2. Jogou Villarreal e Inter, empataram as duas partidas em 2-1, tanto em casa quanto fora. Depois jogou contra o Stuttgart, empatou em casa em 2-2 e perdeu por 1-2 fora. E contra a equipe da Portuguesa, empatou em 2-2 em casa e ganhou fora por 2-1, certo? No grupo C, nós temos as 4 equipes aí: Hamburgo, Atlético de Madrid, Lazio e Ajax. As duas equipes que se classificaram aí, em primeiro lugar foi o Ajax com 12 e segundo o Atlético de Madrid com 10. Ficando aí no grupo, né, na terceira colocação, o Hamburgo com 8 e a Lazio com 4. Sendo os jogos aí do Hamburgo contra o Atlético de Madrid 3-2 em casa e fora de casa 2-2. Contra a Lazio, 2-1 em casa e 1-1 fora. E contra o Ajax, 1-2 em casa perdeu e fora de casa também perdeu também por 1-2 no mesmo resultado. Atlético de Madrid contra o Hamburgo perdeu em casa por 2-3 e fora de casa então empatou em 2-2. Contra a equipe da Lazio venceu em casa por 3-1 e perdeu fora por 1-0.
a equipe do Atlético de Madrid contra o Ajax ganhou em casa por 2-1 e depois perdeu fora de casa por 1-0. Já a Lazio jogou contra o Hamburgo, perdeu em casa por 1-2 e empatou fora por 1-1. Jogou contra o Atlético de Madrid em casa e perdeu por 1-3 e daí jogou fora e também perdeu por 0-1. Contra o Ajax, jogou em casa e perdeu por 1-2, depois jogou fora e acabou vencendo por 3-2. Já o Ajax jogou contra o Hamburgo, venceu em casa por 2-1 e venceu fora também por 2-1. Jogou contra o Atlético de Madrid e perdeu em casa por 1-2, depois recuperou fora de casa vencendo por 1-0. E o Lazio jogou em casa, o Ajax contra a Lazio, ganhou por 2-1 o Ajax e depois jogando fora de casa acabou perdendo por 2-3 aí para a equipe italiana da Lazio. O grupo D então que fecha, temos aí então a Juventus, Roma, Espanhol e Fiorentina. 3 equipes italianas nesse grupo aí. Se classificaram aí em primeiro lugar a Juventus com 18, venceu todos os seus jogos. Fiorentina com 9, foi a segunda colocada e ficou aí no grupo Roma em terceiro colocado com 5 e Espanhol em quarto colocado com 2. Juventus, que jogou contra a Roma, ganhou por 4-0 em casa, depois ganhou fora de casa por 2-1. Jogou contra o Espanhol, ganhou 2-0 em casa, depois fora de casa 4-0. E ganhou por 5-0 da Fiorentina em casa, depois fora de casa 3-1. Já a Roma jogou contra a equipe da Juventus, perdeu em casa por 4-0 e depois perdeu fora de casa por 1-2. Contra o Espanhol empatou em casa por 1-1, empatou fora de casa em 1-1. Contra a Juventus contra a Fiorentina ganhou fora de casa, ganhou em casa por 2-1 e perdeu fora de casa por 2-1. O Espanhol jogou contra a Juventus, perdeu em casa por 2-0, depois perdeu fora por 4-0. Jogando contra a Roma, o Espanhol empatou em casa em 1-1 e empatou fora também por 1-1. E jogando contra a Fiorentina, o Espanhol perdeu em casa por 1-3, depois perdeu fora de casa por 0-3. A Fiorentina jogou contra a Juventus em casa, tomou 5-0 e depois fora perdeu por 1-3. Jogando contra a Roma em casa, perdeu por 1-2 e depois fora ganhou por 2-1. E jogando contra a equipe do Espanhol, ganhou em casa por 3-1 e depois fora perdeu por 3-0. Então essa aí é a classificação para vocês dos 4 grupos aí do campeonato da UEFA, certo? Então só lembrando para vocês aí que tem esses outros campeonatos aqui. E aí, por enquanto, os jogos ainda não aconteceram. Provavelmente vai acontecer na mesma rodada em que nós vamos jogar contra o Atlético Mineiro, que deve ser depois do jogo contra a equipe do Internacional.